Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos aos espíritos amigos. A Deus, nós agradecemos e precisamos constantemente agradecermos pela vida, este patrimônio maior que Deus colocou à nossa disposição para a nossa administração. Agradecermos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou, conforme nós encontramos em seus evangelhos de amor e em todas as obras complementares que nós temos hoje à nossa disposição acerca do Evangelho de Jesus. Agradecermos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Estes abnegados companheiros, estes abnegados mensageiros do Cristo, que constantemente estão conosco, nos auxiliando através dos esclarecimentos que recebemos de forma direta ou indireta Então agradecemos a estes mensageiros que, em nome de Jesus, constantemente estão buscando nos auxiliar no esclarecimento, nesta busca por conhecermos a verdade. E não posso deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se fazem presentes para juntos, mesmo à distância fisicamente falando, mas aqui reunidos neste mesmo ambiente virtual, estudarmos um pouco mais estes maravilhosos ensinamentos que tanto nos auxiliam no nosso crescimento, na nossa iluminação espiritual. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas e que possamos aproveitar da melhor maneira possível mais este momento. Então, hoje aqui nos encontramos para darmos continuidade aos nossos estudos, às nossas reflexões com base em O Livro dos Espíritos, que estamos estudando já há algum tempo. Começamos na sua introdução, estamos seguindo sem pressa, questão a questão, e hoje trouxemos a questão de número 31. A questão de número 31, aqui no livro 1º, no capítulo 2º, que trata acerca dos elementos gerais do universo, mais especificamente, propriedades da matéria. Então, estamos estudando as propriedades da matéria. Não estamos estudando de uma forma aprofundada, que nem temos este conhecimento, mas com base nas informações que encontramos na doutrina espírita e em obras complementares acerca desta propriedade ou propriedades da matéria. Então, na questão de número 31, Kardec questionou da seguinte maneira: de onde se originam as diversas propriedades da matéria? Então, na questão de número 30, Kardec quis saber acerca da formação da matéria, se era de um único elemento primitivo ou de vários elementos primitivos. E aqui na questão número 31, ele questionou de onde se originam as diversas propriedades da matéria. E os espíritos amigos responderam de uma forma simples e bastante sucinta sobre a origem destas propriedades da matéria. Então eles dizem ou disseram a Kardec da seguinte maneira, dizendo também a todos nós que estes elementos, estas propriedades da matéria são modificações
que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união em diversas circunstâncias. Então aqui eles deixam claro que a fonte é a mesma, a matéria primitiva é a mesma, ou seja, todas as modificações, todos os componentes ou todas as propriedades que nós temos e que já conhecemos acerca de matéria, são simplesmente modificações daquela fonte originária, ou seja, aquela fonte única, aquela matéria primitiva de onde se origina todas as matérias. Então aqui os espíritos amigos responderam desta forma, que esta origem são simplesmente modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união em certas circunstâncias, a sua união com outros corpos ou com outros ambientes em certas circunstâncias. Então aqui fechamos este parêntese com esta resposta dos espíritos amigos a Kardec, para buscarmos ampliar um tanto mais estas reflexões acerca das propriedades da matéria com o espírito Miramês. No livro Filosofia Espírita, nesse conjunto de livros Filosofia Espírita, digo conjunto porque são 20 livros, onde Miramês fez um estudo completo de todas as questões do Livro dos Espíritos, ou seja, das 1018 questões, no volume número 1 que estamos estudando, complementando estas informações que encontramos em O Livro dos Espíritos. Então, volume número 1, capítulo 31, Modificações da Matéria. Então, o espírito Miramês, através da psicografia do médium João Nunes Maia, escreveu para nós da seguinte maneira, que as diversas propriedades da matéria se originam de um só elemento primitivo. Então, as diversas propriedades da matéria se originam de uma única fonte, de um único elemento primitivo, oriundo do seio do Criador. Então, este elemento primitivo que tem como origem o seio do Criador, ou seja, a mente divina, a mente de Deus. Então, esta fonte, ela é única. Então, é por isso que Miramês, acrescentando e ampliando a resposta dos espíritos amigos, deixando de uma forma mais clara para todos nós que as diversas propriedades, independentemente do tipo de matéria, independentemente da composição ou propriedades da matéria que já foi estudada, que nós já conhecemos, que a nossa ciência já conhece, então as diversas propriedades da matéria se originam de um só elemento primitivo, ou seja, da matéria primitiva, da fonte virginal de onde tudo se origina. Então, se pegarmos como referência a nossa tabela periódica, que temos à nossa disposição acerca dos elementos químicos, que hoje a nossa tabela periódica atualizada tem mais de uma centena de elementos químicos aqui relacionados. Então aqui, por exemplo, o hidrogênio, o hélio, o lítio, o sódio, o magnésio. Vamos adiante, nós encontramos o cálcio, o potássio, encontramos o rubídio, encontramos o estrôncio. Cada elemento químico com um nome bastante diferente para todos nós, o césio, ou seja, todos estes elementos químicos que nós já conhecemos, o titânio. Então todos têm como fonte a mesma, ou seja, o mesmo elemento primitivo que deu origem a todos estes elementos. E com certeza, muitos e muitos outros elementos, muitas e muitas outras propriedades nós ainda não conhecemos.
Então, mesmo a esta quantidade enorme que nós desconhecemos, também tiveram origem no dia em que a nossa ciência, no dia que os nossos pesquisadores descobrirem novos elementos, novas matérias, todos eles, sem sombra de dúvida, tiveram como origem a mesma matéria primitiva. Então é por isso que Miramês nos fala que as diversas propriedades da matéria se originam de um só elemento primitivo, oriundo do seio do Criador. Compete ao homem, ou seja, compete a cada um de nós estudarmos, analisarmos, e nós encontraremos a verdade vibrando no centro da própria vida. Então compete a cada um de nós que nos encontramos aqui no ambiente físico ou ambiente espiritual, estudarmos e iremos, sem sombra de dúvida, através desse estudo, desta análise constante, através desta perseverança, nós encontraremos a verdade vibrando no centro da própria vida. Assim como a nossa tabela periódica, sem sombra de dúvida, que para muitos de nós, na época em que estudávamos, lá no início, lá no primário, quando tivemos contato pela primeira vez com essa tabela periódica, ela era bem menor, tinha bem menos elementos químicos, e hoje ela está mais ampliada, e com certeza para o futuro ela será ainda bem mais ampliada. Então vão se descobrindo novos elementos químicos, e que todos eles têm como origem este elemento primitivo, esta matéria primitiva que vai sofrendo transformações, vai sofrendo mutações, mas a fonte volta a afirmar os espíritos, voltam a afirmar os espíritos amigos, a fonte é a mesma. E aí acrescentam na sequência, Miramês acrescenta que, neste caso, após a necessidade de termos que estudar, analisar, que Jesus já dizia. Então Jesus já nos chamou a atenção sobre isto: batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Então, quando Miramês nos fala sobre a necessidade do estudo, da análise constantemente, aí ele faz referência que Jesus já tinha nos alertado sobre essa necessidade de buscar constantemente, batei e a porta se abrirá, buscai e achareis. Porque se ficarmos de braços cruzados, não iremos encontrar. E aí ele acrescenta que a quem bate na porta, ou nas portas da verdade, elas se abrirão. Então, quem bate, para todos nós que batermos às portas da verdade, sem sombra de dúvida que estas portas se abrirão. E quem busca pelos estudos sérios, certamente encontrará para o seu próprio conforto e enriquecimento espiritual. Então, quem bate às portas, estas portas se abrirão, e quem busca pelos estudos certamente encontrará para o seu próprio conforto e enriquecimento espiritual. Então é preciso, sem sombra de dúvida, bater constantemente às portas da verdade, buscar constantemente através dos estudos sérios, para que realmente possamos encontrar para o nosso próprio conforto e enriquecimento espiritual todas estas informações de que necessitamos para a nossa evolução, a nossa iluminação espiritual. E aí Miramês acrescenta que a matéria primitiva, a fonte elementar ou a fonte primitiva, então esta matéria primitiva começa a entrar em mutações quando sai do sopro divino. Então a matéria primitiva, ela começa a sofrer mutações, ela começa a sofrer transformações quando sai do sopro divino, ou quando sai das mãos do Criador. E ainda ele diz da seguinte maneira, que em cada ambiente,
em cada ambiente, em cada toque das necessidades, essa matéria una, ou seja, essa matéria única, esta matéria elementar, entra em variações, atendendo à vista e embelezando o universo. Sem sombra de dúvida que, igual ele fala, conforme o ambiente, de acordo com o toque, de acordo com a necessidade, essa matéria única vai sofrendo variações, atendendo à nossa vista e embelezando todo o universo. Mas a fonte primitiva é a mesma. Então, os elementos que compõem a matéria que está lá em Marte, por exemplo, a origem, a fonte primitiva é a mesma que de onde também vieram para a formação da matéria que nós conhecemos aqui na Terra. Então, uma rocha aqui na Terra, para a sua formação, teve como elemento primitivo o mesmo elemento primitivo que foi utilizado para a formação de uma rocha, como citamos o exemplo, lá de Marte. Então, a rocha lá de Marte, apesar da composição ser diferente, segundo os nossos cientistas, mas a fonte primitiva, o elemento primitivo, é o mesmo. Não tem nenhuma diferença, não veio de outra fonte, porque senão existiriam vários deuses, e Deus é único. Então a fonte primitiva, ela é única também, conforme nos afirma Miramês logo na sequência, que a lei das mutações opera em tudo e em todos. A lei das mutações opera em tudo e em todos. A própria ciência, afirma Miramês, que a própria ciência já conhece esta verdade pelo átomo com os seus elétrons, e a matéria se modifica com as mudanças do cortejo eletrônico, que se chama vibração. Então, sem sombra de dúvida, através deste, conforme ele usa aqui, através deste cortejo eletrônico que se chama vibração, a matéria vai se modificando de acordo com o ambiente, de acordo com o toque, de acordo com a necessidade de cada um de nós e de cada ambiente. E aí ele diz na sequência que assim como Deus é único em toda a criação, a matéria não poderia ser de outra forma. Já que a matéria, a fonte primitiva, se origina em Deus, então não poderia ser de outra forma. Esta fonte primitiva também é única, é una em todos os seus aspectos, correspondendo à segurança da própria vida. Sem sombra de dúvida que tudo é muito maravilhoso, tudo funciona em perfeita harmonia, e é por isso que assim Miramês afirma que como Deus é único em toda a criação, a matéria não poderia ser de outra forma. Ela tem que ser una em todos os seus aspectos, correspondendo à segurança da própria vida. E ainda ele acrescenta que a lei estabelecida por Deus é também una. No entanto, ela se diversifica pelas necessidades dos homens e das coisas. Então a lei de harmonia é única em todo o universo. A lei do progresso, ela é única em todo o universo. Então é por isso que ele diz que a lei, assim como Deus é único, a fonte primitiva é única, também a lei estabelecida por Deus também é única. E aí ele diz que a multiplicação é infinita. A multiplicação é infinita, semelhante ao amor. Então, a multiplicação desses elementos, essa multiplicação é infinita, assim como o infinito é o amor, porque tudo no universo foi construído por Deus por amor. Então, é por isso que a multiplicação é infinita e é semelhante ao amor, que cresce de sorte a atingir toda a criação. Então, atingir toda a criação
pelos processos do mesmo amor na dinâmica da caridade. Então, nesta dinâmica da caridade, o amor cresce. O amor cresce constantemente, apesar de se dividir, mas é uma matemática divina de forma diferente, que quanto mais se divide, mais se aumenta. Porque esta fonte ela é inesgotável, apesar de ser única, ela é inesgotável. E aí ele diz que é observando a matéria e antimatéria, espírito e corpos espirituais, que se notará a grandeza de Deus. Então, em se observando tudo, a matéria, a antimatéria, o espírito, os corpos espirituais, é que notaremos a grandeza de Deus e a sua presença em toda parte. E esta grandeza de Deus é infinita, que a nossa inteligência não consegue abarcar toda esta grandeza. E aí ele diz que ainda há muitos segredos, para serem revelados. E os maiores se encontram dentro da própria criatura. Então aqui Miramês nos lembra que a maioria dos segredos que estão para serem revelados por nós e para todos nós não estão distantes, não estão no universo sem fim, muito longe de nós. Que estes segredos, a maioria, estão dentro de nós mesmos. Então é por isto que hoje nós já sabemos, como os espíritos amigos nos esclarecem, que cada um de nós é um universo em miniatura. Tudo que existe no universo infinito de Deus, existe também neste micro-universo que somos nós, universo em miniatura. Então é por isso que Miramês nos chama a atenção que ainda há muitos segredos para serem revelados, e os maiores segredos a serem revelados se encontram dentro da própria criatura, esperando que estudemos e usemos do manancial divino que se acha em nós e a nosso favor. Então é preciso estudar, é preciso analisar, é preciso usar este manancial divino que nós temos à nossa disposição e a nosso favor, para que possamos nos conhecer, para que possamos desvendar este universo que se chama eu, este universo em miniatura que somos cada um de nós. E ainda Miramês acrescenta da seguinte maneira, que a razão não pode explicar o infinito. A nossa razão, ainda tão limitada, realmente não tem condições de explicar o infinito, mas pode ter uma ideia do que possa ser. Sim, nós já temos uma ideia, mesmo com a nossa razão, a nossa inteligência tão pouco desenvolvida, nós não sabemos realmente explicar o infinito, mas nós temos uma ideia, mesmo que uma ideia vaga, do que possa ser este infinito. Se nós não conhecemos este universo em miniatura, quiçá este universo infinito de Deus. Então nós temos uma noção, uma vaga noção do que possa ser este universo, como igualmente o raciocínio não tem capacidade de entender a personalidade de Deus. Então ele nos diz que a razão não pode explicar o infinito, mas pode ter uma ideia do que possa ser, como igualmente o nosso raciocínio não tem capacidade de entender a personalidade de Deus. Então nós ainda também não temos condições de entendermos a personalidade de Deus, mas temos uma noção, nem que seja uma vaga noção, assim como em relação ao universo, nós temos uma vaga noção
acerca desta personalidade de Deus, acerca das suas características, acerca do seu amor, acerca da sua misericórdia, acerca da sua bondade, acerca da sua benevolência sem fim para com cada uma das suas criaturas. E ainda ele diz que sempre encontramos e encontraremos mistérios, mesmo que desvendemos alguns, existem mais, por ser a evolução uma forma natural e permanente em todas as direções da vida. Então sempre encontramos mistérios, mesmo que formos e estamos pouco a pouco desvendando estes mistérios, sem sombra de dúvida que ao desvendar um, descobriremos que existem muitos outros, por ser a evolução uma forma natural e permanente em todas as direções da vida. Então a evolução é uma forma natural, é uma forma permanente e sem fim perante a vida e em todas as direções da vida. Estamos, afirma Miramês, que todos nós, criaturas de Deus, estamos de posse, encarnados e desencarnados, de mínima parcela daquilo que devemos saber. Então todos nós, independentemente da nossa condição evolutiva, estamos de posse de uma parcela mínima daquilo que devemos saber, daquilo que temos condições de saber, daquilo que temos condições de absorver. E outras parcelas, sem sombra de dúvida, vão sendo reveladas pouco a pouco, de acordo com a nossa capacidade, de acordo com o nosso esforço pessoal e intransferível. E aí ele diz que a distância são inumeráveis ou são imensuráveis de nós a Deus. Então a distância ou as distâncias entre nós, na condição de criaturas, e Deus, o Criador, são distâncias imensuráveis, são distâncias incalculáveis para nós. A nossa condição, a nossa razão, o nosso raciocínio, a nossa inteligência não tem capacidade de medir esta distância, simbolicamente falando, entre nós e Deus. Deus, a perfeição absoluta, e nós caminhando rumo a esta perfeição relativa, porque todos nós somos seres que estamos caminhando rumo a esta perfeição relativa, ou seja, somos seres perfectíveis. E aí Miramês, para encerrar estas reflexões, ele ainda esclarece da seguinte maneira: se analisamos a matéria na condição de prece, é nela mesma que poderemos observar o próprio céu, pela beleza da sua magnitude e ordem, na sinfonia universal. A matéria é a presença de Deus. Então a matéria, todo tipo de matéria que analisamos ou que venhamos a analisar, que venhamos a observar, é aquela presença, aquela prova patente da presença de Deus, nos levando e nos fazendo entender o seu magnânimo amor. Então, quando nós analisamos ou quando nós observamos, por minúscula que seja uma semente ou uma folha ou uma flor de uma determinada árvore, de um determinado vegetal, ou quando nós nos observamos ou observamos o nosso semelhante na condição de matéria palpável, sem sombra de dúvida que ali está a presença patente, a prova patente da presença e existência de Deus. E aí ele acrescenta, nos levando e nos fazendo entender o seu magnânimo amor. O tempo dar-nos-á noções elevadas sobre a divindade, irradiando sua presença benfeitora na mínima partícula da matéria. Então o tempo nos dará esta noção, até nos mundos
que circulam no infinito, dizendo-nos: eu sou o Pai. E aí ele repete aquele convite de Jesus: vinde a mim, todos vós que sofreis, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados ao longo da sua trajetória, e por estar realizando esta trajetória, que eu vos aliviarei, que eu vos auxiliarei, que possamos fazer de uma forma mais fácil, de uma forma mais leve, esta caminhada rumo ao Pai, atendendo a este convite de Jesus: vinde a mim. Muito obrigado a todos vocês, meus irmãos e irmãs de jornada, que nos acompanharam nestas reflexões, que estamos aqui nesta condição de um facilitador, de um intermediário dos espíritos amigos, passando aqui na forma de reflexões, fazendo leituras e reflexões destes ensinamentos que não são benéficos só para vocês, mas para todos nós, e em primeiro lugar e acima de tudo, a este que vos fala, que é o mais necessitado de todos. Até breve, meus irmãos e irmãs, quando aqui pretendemos voltar mais uma vez e tantas outras vezes, quanto o Pai nos permitir, para darmos continuidade a estas reflexões, nesta busca incessante por conhecermos a verdade. Jesus conosco sempre. Muito obrigado.